Bom dia, pessoal. Então, a gente vai começar mais uma aula, né? Estamos aí do meio para o fim do nosso curso, né? Espero que vocês estejam todos bem, que a família de vocês também estejam bem, né? O momento não é dos melhores, mas é isso que nós temos por enquanto, né? Precisamos lidar com essas adversidades e espero que pelo menos a saúde de vocês esteja em dias. Pessoal, só reforçando como essa aula vai estar gravada, né? A importância de participação durante os momentos ao vivo, né, que acaba que a gente ajuda, tira dúvidas, né, consegue ajudar um ou outro. Então é muito importante quem puder participar ao vivo, que permaneça participando ao vivo. Depois, é porque depois as pessoas às vezes não assistem às aulas, né? Elas veem qual é a pergunta, ou qual é a atividade, e às vezes não assistem, né, aquilo que a gente falou em sala de aula. Ontem a gente teve uma aula muito bacana, embora com menos participação, né? Eu acho que por conta da questão de ter que apresentar, muitos não quiseram participar ou muitos não foram participar, mas perderam um momento muito bacana de prática, né? Foi uma atividade prática muito legal, onde a gente conseguiu entender o como que é bom conhecer o outro para um bom relacionamento, o quanto que é importante eu conhecer melhor aquilo que o outro tem a oferecer. Então ontem foi muito bacana, eu gostei muito da aula de ontem. Quem assistiu também lá no YouTube pode ter gostado, porque a gente acaba que percebe o quanto que é importante eu saber conhecer as pessoas e eu me conhecer para que o relacionamento ele aconteça da melhor forma possível, tá bom? Antes de eu começar a falar sobre o conteúdo hoje, vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? As meninas que não participaram ontem, têm alguma dúvida em relação ao que precisa ser feito? Não, né? Pessoal, nessa aula de hoje, a gente já caminha para o fim da disciplina, do componente, né? Termina na quinta-feira. Então, a aula de hoje a gente vai falar de um assunto que a gente já mencionou ele algumas vezes, só que hoje a gente vai falar um pouco mais, com mais detalhes, com mais algumas informações, que é o clima organizacional. Eu não sei se vocês lembram da definição do clima organizacional, né? Mas o clima organizacional é aquele estado de momento de uma organização, né? É o como a organização está naquele determinado momento. Clima organizacional é diferente de cultura organizacional. Cultura é algo amplo, explícito, é algo maior. E quando a gente fala de clima, é como a empresa ela está naquele dado momento em relação aos seus comportamentos. E o clima organizacional, ele tem muito a ver, ou ele tem muito que se relacionar com o relacionamento interpessoal, né? É muito ligado, é muito direto. Porque, por exemplo, à medida de que o clima pode estar mais positivo ou mais negativo, os relacionamentos vão ser afetados, né? Eu não preparei um slide específico, tá? Eu vou usar um slide que a gente já tem pronto numa base de dados aqui para que vocês possam ir acompanhando. A gente não vai usar todo o slide, são alguns slides que a gente vai usar, então vocês vão acompanhando aí, tá? Eu só pergunto se vocês estão conseguindo visualizar a minha tela ou se vocês não estão conseguindo visualizar. Estou conseguindo, professor, visualizar. Beleza. Aqui, pessoal, é um slide de uma consultoria de uma determinada empresa que está na internet, está disponível, e a gente vai usar parte deles para construir aquilo que a gente precisa para a aula de hoje, tá? O clima organizacional é uma primeira coisa que é importante a gente deixar claro, ele é responsabilidade dos líderes, tá bom? Então, como o clima se instala dentro de uma organização ou dentro de um grupo, assim, não vamos dizer que a responsabilidade é toda dele, mas a maior parte da responsabilidade é dele sim, tá bom? Então, o clima, como que está o clima na sua casa hoje? Não estou falando do tempo, né? Como que está o clima? Ah, a gente está bem. A gente que vive em família, né? Eu hoje menos, né? Hoje eu moro sozinho, então o meu clima é o mesmo, né? Pelo menos em casa é o meu clima. Mas quando você está com mãe, pai, esposo, filhos, existe o clima. Hoje as crianças estão mais agitadas, hoje o clima está pesado, hoje o clima está leve. Isso também acontece dentro da organização. E grande parte desse clima é responsabilidade dos líderes.
Tá? Por exemplo, na casa, a grande parte da responsabilidade do clima é do pai e da mãe. Né? É porque é como eles estão se relacionando que afeta as crianças. A mesma coisa numa empresa, é como os líderes estão se relacionando que vai afetar o todo. Então, primeira coisa quanto a clima organizacional é entender que isso é responsabilidade maior de quem gerencia a equipe. Se ele tem habilidade para gerenciar, esse clima tende a ser mais positivo por mais tempo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, então, é que clima é algo de momento e que é de responsabilidade, na maioria das vezes, dos gestores. Bom, então, quando a gente fala de clima, aqui são alguns itens que vão ser apontados ao longo dessa aula, mas é clima, organização, conceito, papel dos recursos humanos, os tipos de clima, fatores que influenciam, gerir pessoas é uma arte, comunicação, papel estratégico da comunicação. Então, alguns pontos aqui a gente já falou. Então, a gente já falou de organização, do que é. A gente já falou da comunicação, do papel estratégico da comunicação. E a gente vai falar de alguns outros pontos que a gente ainda não falou, tá bom? Então, primeira coisa, clima, né? É a percepção coletiva que as pessoas têm da empresa através da experimentação de prática, políticas, estrutura, processo e sistema a consequente reação a essa percepção. O clima, na verdade, ele é uma percepção. E a gente falou de percepção essas semanas, né? Semana passada. O clima, você percebe ele, né? E aí, quando a gente fala de clima, essa percepção ela precisa ser coletiva. São todos. Né? Se nós somos uma equipe de 20, é como se todos estivessem percebendo esse clima. É aquilo que você sente a partir da sua vivência do dia a dia ou daquele dia daquela organização. É a conduta das pessoas que leva a gerar um clima, seja ele positivo, seja ele negativo. A gente vai falar de clima, dos tipos de clima logo depois. Mas então o que é clima? É o ambiente. É realmente aquela frase, o clima está pesado. É você conseguir perceber qual que é o clima da organização. O que não é, tá, pessoal, uma tarefa muito fácil perceber o clima de uma organização. Tá? A não ser que você esteja dentro da organização, que você faça parte da organização há mais tempo. Porque, fora isso, é difícil de perceber como é que é o clima, tá bom? O clima não é algo perceptível tão fácil. Da mesma forma que eu falei para vocês nas aulas passadas, que a percepção de uma pessoa ela precisa ser construída, a percepção do clima também precisa ser construída, tá bom? Organização a gente já definiu, né? O que é organização, não vamos voltar, que tem um conceito de clima organizacional. E aí a gente, então, o que é organização? A gente já falou. Então, o que é o clima organizacional? Quais são os conceitos? Aqui tem um monte de conceitos, tá? Um monte, acho que são 6 ou 7. O que vocês precisam entender? Que várias pessoas definem clima organizacional, autores, né? Nós estamos aqui no curso de qualificação. Mas vocês precisam entender que um único conceito, uma única palavra, ela pode ter várias definições de acordo com visões diferentes. Ou eles vão falar a mesma coisa com outras palavras. E aqui a gente tem 4 definições de clima organizacional. Além daquela outra que eu falei para vocês, aqui tem mais alguns itens do que pode ser clima organizacional. Eu gosto muito da última definição que está aí para vocês, tá? É a qualidade do ambiente dentro da organização e que é percebida pelos membros dessa organização como sendo boa ou não, o que influencia o seu comportamento. Todas as outras 3 também estão certas, tá? Então, isso aqui é para que vocês tenham mais argumentos, né? Clima, organização. A definição que eu mais gosto é essa última. A gente fala de qualidade do ambiente, que tem aí uma grande influência sobre o comportamento das pessoas. Ou seja, influencia muito o comportamento das pessoas na organização, o clima em que elas estão inseridas. Tá? Então, se eu estou inserido em um clima muito ruim, um clima pesado, onde as pessoas são ríspidas, onde as respostas são duras, onde não existe nenhum grau de empatia, a tendência é que o meu comportamento vá para esse caminho também. Deixa eu só ver se tem alguém pedindo para entrar aqui, pessoal. Então, a tendência é que o meu comportamento ele vá no sentido também de ser negativo, certo? É aquele negócio de Maria vai com as outras, né? Se o clima já está assim, você entra lá, é muito difícil de você não ir no ritmo deles.
É lógico, a partir de tudo, de todas as técnicas que você tem, você pode tentar mudar esse clima, né? Mesma coisa quando o clima é bom, né? Se o clima é bom, a tendência é que você também se comporte bem dentro daquilo ali. Então, o clima organizacional, para mim, é qualidade de ambiente de trabalho, e essa qualidade ela é percebida e ela interfere direto nos nossos relacionamentos internos, tá? Então, essa, para mim, é a principal definição de clima organizacional, né? Aqui tem algumas coisas importantes sobre clima organizacional que vai dar elementos para vocês, né? Então, a conclusão é que o clima não pode ser criado pela organização no sentido literal. O que eu quero dizer para vocês? Não é a organização que determina o clima, certo? Não é, olha, nosso clima aqui é sempre bom, não é isso, tá? Mas é algo que ele já existe, ele é resultante dos fatores que vão acontecer. Ele é resultante das tomadas de decisão. Ele é resultante da maneira como o pessoal é administrado, certo? Então, não é tipo assim, a gente criou uma organização, uma empresa, e o nosso clima aqui é esse. Isso não é definido, entende? Diferente da cultura. Cultura organizacional você define, olha, nossa cultura é essa, nossos valores são esses, nossa missão é essa, e você trabalha naquilo ali. Clima é algo que você não determina, é o estado, é a qualidade do momento, né? Então isso depende da decisão que você toma, isso depende da forma com que você fala e da forma com que falam com você também, tá? Então clima não é algo definido, é algo percebido, é algo que está dentro da organização e acontece por conta das decisões e das ações que cada um toma. Então, a organização, a gente pode afirmar então que a organização não desenvolve, né? Se ela não desenvolver um clima organizacional bom, ela tende a ter um prejuízo muito grande. Vou usar o termo prejuízo, tá? Então, a organização ela não determina o clima dela, mas ela pode trabalhar para construir um clima melhor, tá? Então, se você, enquanto gestor de uma organização ou dono, não trabalha em torno dos climas, você acaba tendo climas diferentes nos seus departamentos. É isso que está chamando a atenção nesse slide aqui. O que acontece? Você tem uma empresa, você trabalha numa empresa, vocês são vários departamentos. O seu setor tem um clima organizacional muito bom, relacionamento positivo, as pessoas são alegres, as pessoas se comunicam bem. Em contrapartida, o clima organizacional no outro setor está muito ruim. Então, acaba que existe uma desconexão entre os setores, e isso não é bom para a organização. Então, é sempre bom que a organização ela trabalhe em torno dos climas organizacionais, a fim de que ela busque ter um clima uniforme, tá? Mas isso nunca é possível, tá, gente? Estou falando que ela precisa trabalhar para isso, ela precisa ter esforço para isso, mas isso nunca vai acontecer na plenitude. Ela precisa sim trabalhar para isso, mas ela também precisa ter consciência de que isso não é possível de acontecer 100%. Se acontecer, é raro, mas vai acontecer de um setor estar bem ajustado, o outro não, o clima organizacional em um departamento está muito bom, no outro não. E aí essa é a vida, esse é o cotidiano. E as pessoas que forem trabalhar no RH, né, nos recursos humanos, mesmo que seja na função de assistente administrativo, vão lidar com essas situações, porque todo problema de clima organizacional deságua dentro do departamento de recursos humanos, tá? Principalmente quando a equipe não sabe gerir, vai lá para os recursos humanos. Então, o clima organizacional é algo que não pode ser imposto, precisa ser trabalhado, mas ele pode ter diferenças dentro de uma mesma organização. Então, não é algo simples de se analisar, né? Porque ele se apresenta difuso, nebuloso, sem contorno. Então, não dá para você chegar numa organização, por exemplo, a gente pode falar de trabalhos de consultoria. Não dá para um consultor chegar dentro da empresa hoje e já querer dizer, olha, o seu clima organizacional é isso, você precisa mudar isso, ele não consegue. O cara tem que ser muito ninja, mas eu nunca vi isso, nunca vi relatos disso. Ele precisa de tempo dentro da organização para sentir, para perceber o clima organizacional. E queiram vocês ou não, o clima organizacional, ele define os resultados que a empresa atinge. Tá? Então, trabalhar em torno de um clima positivo é muito
bom para que a organização atinja os seus objetivos. Como influenciam os recursos humanos no sucesso ou insucesso da organização? Na verdade, quando a gente fala de recursos humanos de pessoas, né? Pessoas, os recursos humanos das pessoas, qual que é a porcentagem que as pessoas interferem no sucesso de uma organização? Aqui, segundo o consultor, que é o Gomes, né? É de cerca de 80%. Né? 80% do sucesso ou do insucesso de uma organização, ela está em torno das pessoas. Não é recurso, não é equipamento, não é vendas, não é marketing, são pessoas. É como se ele dissesse que 80% de qualquer coisa que aconteça dentro de uma organização seja responsabilidade das pessoas que estão envolvidas. Então, se esse recurso humano ele é tão importante para o meu sucesso ou para o meu insucesso, eu preciso cuidar dele. E cuidar dos recursos humanos é cuidar do relacionamento. E vocês, enquanto assistentes administrativos, pelo amor de Deus, quando entrarem numa organização, entendam que vocês precisam se portar sempre da melhor maneira possível. Que vocês precisam ter um relacionamento bom com todos, porque isso faz bem para você enquanto profissional, faz bem para a organização enquanto empresa no mercado e vai fazer bem para a sua carreira. Você consolida a sua carreira. Então, ninguém perde em se relacionar bem, tá? Só permitir mais pessoas para entrar aqui. Não está chegando a notificação. Vou permitir todos, né? Tá. Pessoal, deixa eu só dar um recado no grupo. Se alguém pediu para entrar, vou pedir de novo. Só um minutinho. Parece que não está chegando a notificação. Vou ficar de olho no celular aqui, porque não está chegando as notificações para mim. Então, quando a gente fala de o recurso humano, vocês têm que entender que vocês são esse recurso, que vocês precisam dar o melhor de vocês, porque ajuda nas 3 áreas. É você, enquanto pessoa, está sendo ajudado, enquanto profissional. Você está sendo ajudado, ajudando, na verdade, a empresa a atingir os seus objetivos. E, no final, a sua carreira também está sendo favorecida. Tá bom? Então, a gestão de recursos humanos, né, deve repousar hoje nos seguintes pilares. Ou seja, qual que é o eixo? A gente não está no curso de gestão de recursos humanos, mas é bom que vocês saibam o que, que é bom, né? O que, que a gestão precisa ter para você avaliar e você se comportar melhor também. Então, todo gestor de RH, ele sempre prioriza esses 3 eixos aqui em cima. Promover o empenho coletivo de trabalho e não a autoridade. O empenho e não a autoridade que traz resultados. São os resultados que geram os lucros. Então, na verdade, o RH precisa entender que eu preciso trabalhar a coletividade. Eu não consigo, né, gerir uma equipe se eu não trabalhar de forma coletiva. Foi-se o tempo em que a autoridade representava desempenho, tá? Há muito tempo, as organizações achavam que a autoridade, ou seja, exercer autoridade, era algo que fosse bom para os resultados da empresa. Mas hoje a gente sabe que não. O que dá resultados é trabalho em equipe, é empenho. Empenho gera resultado e resultado gera lucro. Eu ter uma linha autoritária muito forte não necessariamente significa que eu vou ter recurso, né, que eu vou ter dinheiro, que eu vou ter resultados positivos. Não é isso. O que a gente precisa é que a equipe esteja trabalhando bem. Se a equipe estiver trabalhando bem, com certeza vocês vão conseguir bons resultados, tá? Aí essa frase aqui, então, né, que é o final, é necessário que o trabalho seja divertido e agradável. É difícil pensar, né? É difícil pensar. Ah, trabalho divertido e agradável. Mas é o caminho mais certo para que as coisas aconteçam. Trabalhar com o que se gosta. Isso é uma frase tão antiga, né? Então a gente só consegue fazer bem aquilo que a gente gosta de fazer. Tá bom? Falamos de clima organizacional quando? Quando você está na integração social, quando você está falando de participação em decisão,
quando você está falando de fluxo de informação e satisfação do pessoal. Então, percebem que o clima organizacional, ele está presente em todas essas etapas. Por exemplo, na participação nas decisões, dá para me avaliar o clima organizacional lá. Mas a grande parte do clima organizacional, ela está dentro da satisfação do pessoal. Existe um termo que é qualidade de vida no trabalho, né? É um termo novo, mas que representa muito do que a gente está pensando aqui. A pessoa ela precisa sentir que o trabalho dela é bom. Então, o clima organizacional ele é medido, na maioria das vezes, pela satisfação. Ah, não, mas eu não participo das decisões, por isso o clima é ruim. Pode acontecer, mas a grande parte do clima organizacional é medido pela percepção dos preços das pessoas ou do pessoal. É a participação do pessoal que determina esse fator clima, tá? Então, por isso que eu estou falando de clima hoje, para vocês entenderem o quanto que o bom relacionamento, que a gente vem discutindo aqui há algum tempo, é importante para o resultado da empresa. É como se a gente pensasse que não estamos sozinhos, né? O seu resultado individual não é só seu. Você está num grupo. Então, o seu comportamento em relação ao outro gera um clima melhor e esse clima gera empenho, que gera resultado, que gera lucro para a organização. E o que a organização mais quer nessa vida é lucro, tá? O que eles mais querem é lucro. Eles podem prejudicar vocês em troca do lucro. Se eles tiverem que decidir vocês ou lucro, a grande parte deles decidem o lucro. Errados eles estão, né? Mas então a gente precisa trabalhar em torno de gerar isso para as empresas. E um bom relacionamento é um caminho para isso também. Então a gente vai ter agora fenômenos, né, que são fatores, tanto objetivos quanto subjetivos, que afetam o clima organizacional. Quais são os fenômenos objetivos? Afetam diretamente o ambiente de trabalho. Baixo salário, redução salarial, condição de trabalho e não participação nas decisões da organização. Esses são fatores objetivos, afetam diretamente o ambiente de trabalho, certo? Então, se o cara tem um baixo salário, ou se o salário da categoria é baixo, então a gente tem aí um problema. Então, o salário é um ponto muito importante no clima organizacional. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que dar salários altos a todos, mas tem que se prestar atenção no salário que você tem pagado. E aí você, enquanto assistente, começa a avaliar esses fatores. O quanto que isso te afeta? Entendeu? O quanto que o seu comportamento é afetado por esses itens que eu vou pontuar aqui. Aí tem os fenômenos subjetivos, né, que eles afetam indiretamente o ambiente de trabalho. Por exemplo, a demissão de um colega. Ela não te afeta diretamente, né, mas ela indiretamente causa em você uma sensação. Causa estranheza, causa medo, causa apreensão. Então, isso é um fator subjetivo. Injustiças laborais. É uma injustiça que é cometida com um ou com o outro, né? Imagem degradativa da empresa, ou seja, a imagem da empresa no mercado não é boa. Então, você se associar a essa empresa também parece que não é bom. Sabe, quando você está numa empresa que todo mundo fala mal daquela empresa, então você fica assim. Processos desestruturados, ou seja, não tem cultura organizacional. Os processos são soltos, acontecem de qualquer forma. Então, isso afeta o ambiente, só que de forma subjetiva. Certo? Esses 4 itens aqui de baixo afetam de uma forma subjetiva. Não é que afeta menos. Afeta, mas não é escancarado. Não afeta o dia a dia do seu trabalho. Por exemplo, o baixo salário ele vai afetar diretamente o seu rendimento. A demissão de um colega vai fazer você ficar pensativo, mas não afeta o seu rendimento. Certo? Depende, né? Casos e casos, mas na maioria das vezes não. Nas organizações, utilizamos a palavra clima para descrever o grau de satisfação ou de insatisfação. Então, quando a gente for falar de clima organizacional, vocês podem entender que a gente está falando de satisfazer ou não satisfazer as necessidades do grupo. Tá? É como se a gente tivesse uma organização, como se a gente estivesse querendo construir a ideia da organização a partir de quem trabalha lá. Então, quanto melhor o clima organizacional, mais satisfeitas estão as pessoas. Quanto menor o clima, quanto mais pesado o clima, mais insatisfeitas estão as pessoas. Então, o clima organizacional trabalha nessa faixa de satisfeito ou insatisfeito, né? E agora a gente vai falar dos tipos de clima.
tá? Classificação dos tipos de clima organizacional. São só dois tipos, tá? Positivo ou negativo, favorável ou desfavorável. O que a gente precisa entender? Que todos os dois climas têm consequências para a empresa. Tá? No geral, o positivo vai trazer resultados muito bons, o negativo, resultados ruins. Mas vocês precisam entender que, às vezes, dentro da empresa, existem vários climas acontecendo. Certo? É o que eu falei lá no início. Então, a gente tem um clima acontecendo dentro do setor de transportes, o clima lá é bom. No setor financeiro, o clima é ruim. E o que a gente precisa entender é por que chegou a esse nível e como fazer para contornar essa situação. Pode ser só um problema de relacionamento. Pode ser só falta de uma dinâmica para interagir. Pode ser só porque as pessoas não se conheçam. A pessoa não sabe quem é quem, o que cada um faz. A pessoa não sabe qual é a sua função direito. Então, o importante aqui é que vocês entendam que sempre que eu tenho um clima desfavorável, eu preciso tentar convertê-lo em favorável através das ferramentas que eu tenho disponíveis. É identificar o problema. Vocês, enquanto assistentes, podem e vão, por várias vezes, passar por situações assim, onde você é assistente de alguém e o clima não está bom, o clima está ruim, você percebe, só que parece que seu chefe não percebe, parece que a gestão não percebe. Se você tiver liberdade para tal, é momento de você dizer, olha, eu queria dar uma sugestão, é porque na verdade eu percebi isso, isso e isso, e acho que a gente poderia fazer isso. Então tudo isso é a partir do relacionamento que você constrói. Então o que nós estamos dando para vocês aqui no curso é munição, certo? Eu estou como se estivesse armando vocês. Para quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês terem munição para gastar. Mas tomem cuidado, né? Por exemplo, você sabe de clima organizacional, você conseguiu perceber o clima organizacional da empresa, mas o seu chefe não é aquela pessoa que te dá liberdade para isso. Aí você vai lá e fala com ele. Você queimou o seu cartucho, porque você ainda não construiu uma rede de relacionamento com o chefe. Ou seja, você não construiu um canal de comunicação com ele aberto a ponto dele te ouvir. Entende? Então, por isso que é importante vocês construírem os relacionamentos e perceber se as pessoas estão dando abertura para vocês ou não, para que vocês possam fazer sugestões daquilo que vocês estão aprendendo aqui. Então, o clima são esses dois tipos. Favorável. Essa visão aqui é do Maximiano, tá? 1995, do livro dele. Clima organizacional favorável é quando predomina na empresa atitudes positivas, boa comunicação, integração entre departamentos, uma adequada remuneração. Tais atitudes proporcionam ao ambiente de trabalho um aspecto favorável, pois há alegria, entusiasmo, engajamento, participação, dedicação, satisfação, só coisa boa, né? Então, o clima organizacional favorável, o que eu quero chamar a atenção de vocês é esse aqui, ó, com uma boa comunicação interna, integração entre departamentos, que é trabalho em equipe, atitudes positivas, que muito tem a ver com empatia. Então, o clima organizacional, ele vai ser criado a partir do comportamento das pessoas dentro da organização. Essa frase precisa ficar gravada para vocês. O clima não é igual ao tempo. Ontem estava sol, hoje está chovendo. A gente entende assim, o tempo mudou. A gente não entende na ciência o que aconteceu, né, para que isso mude, né? Mas tem a sua explicação lógica. Do mesmo jeito dentro da empresa. As coisas mudam, o clima muda, mas tem uma razão, é o comportamento das pessoas. O clima desfavorável, negativo, ele acontece quando algumas variáveis organizacionais ou o ambiente afetam de maneira negativa o ânimo da maioria dos funcionários, gerando tensões, discórdias, rivalidades, dentre outras atitudes. Agora, fala para mim se isso não é verdade. Quando o funcionário está muito tenso, muita discórdia, muita rivalidade, para mim, isso é só falta de comunicação. Às vezes a pessoa te manda fazer alguma coisa, você não entendeu o que era para ser feito direito, fez o que você achou que era para ser feito, e aí dá uma treta, né? A palavra treta que eu gosto de usar, uma treta enorme, e aí você para e pensa que foi só uma falta de uma comunicação eficiente. Então, para mim, o clima organizacional, a definição dele, né? Ou ele acontece pura e simplesmente por uma falta de relacionamento interpessoal entre as pessoas.
O clima, ele vai ser positivo quando esse relacionamento é bom, ele vai ser negativo quando esse relacionamento é ruim. E ponto. Para mim é isso. E agora a gente vai falar de 10 fatores que influenciam muito o ambiente de trabalho e que com certeza vai afetar o clima organizacional. Primeira coisa, falta da disseminação do clima. Quando isso ocorre, a empresa deixa de ter identidade de si própria. Os valores da missão da empresa ficam engavetados em algum local ou servem apenas de moldura para ocupar o espaço vazio. O que eu quero que entenda aqui? Lembra que a gente falou de cultura organizacional, missão, visão, valores? A partir disso, a empresa precisa construir os climas, ou ela precisa fomentar um clima institucional, organizacional, que leva para essa missão. E o que acontece na maioria das empresas é que esses valores, objetivos, tudo é engavetado mesmo. Não serve para nada, a não ser para estar no estatuto ou estar pregado em algum lugar. Então, a empresa ela precisa tomar cuidado que o valor que ela deu lá no início da criação dela precisa ser colocado em todos os setores que ela tem, tá bom? Então, a primeira coisa é falta de disseminação. Ou seja, algum setor leva muito a sério tudo aquilo que a empresa preza, mas o outro não. Então, é importante que todos tenham a visão, a missão e os valores da empresa muito claros, tá? Ausência de indicadores para avaliar o clima, como pesquisa de organização. Isso aqui, eu não sei se vocês já viram essas carinhas, vocês já viram, certeza. Mas, às vezes, a empresa não se preocupa em avaliar como os colaboradores estão, certo? Então, você precisa quantificar isso, você precisa constantemente avaliar. Lembra que a gente falou de autoavaliação? A empresa ela precisa avaliar como que os colaboradores estão se sentindo em relação ao clima, entendeu? Eu lembro quando eu trabalhava na fábrica de uniformes, aquela que o Cassiomar usou de exemplo para vocês, lá não tinha, depois passou a ter, na época eu nem lembro, eu era arte finalista na época, tinha um quadro, né, quando a gente entrava no nosso departamento, eu trabalhava no setor de produção, e aí a gente tinha um quadro enorme, tinha o nome de todos os colaboradores, né, daquele departamento, e tinha os emotions, né, esses três, eu acho que tinham mais um, eu não lembro qual que era, mas eram os emotions, né. Você chegava, pegava o seu emotion do dia e colocava lá, como que você estava naquele dia. Todo dia a gente tinha que chegar, passar lá, colocar o emotion, ir para a reunião de alinhamento. É que, como é produção, então tinha os pedidos do dia para entregar, então a gente fazia uma reunião sempre no início do dia. E aí você tinha que obrigatoriamente passar lá e colocar seu indicador. Dia por dia você ia lá e colocava o bonequinho. Isso é bom, é simples, mas é bom. É como se você estivesse dizendo às pessoas, olha, não fala comigo hoje não, bebê, né? Não conversa comigo hoje não, hoje eu estou vermelhinho, hoje eu estou nervoso. Então evita atrito direto comigo hoje, ou não, hoje eu estou no verdinho, né? Ou estou no amarelo mais ou menos. Então é uma espécie de indicador. Eu não estou falando que precisa fazer isso, né? Mas estou falando que a empresa precisa se preocupar em avaliar o grau de satisfação dos seus colaboradores. Se ela não preocupa com isso, e vai deixando ir, chega um ponto que ela não consegue mais controlar. É tipo dívida de cartão de crédito. Se você vai, não, vou pagar o mínimo aqui, tá bom, vou pagar. Quando chega lá na frente, você já não dá conta mais de pagar. E o relacionamento interpessoal é a mesma coisa. Quando acontece o primeiro problema, a primeira insatisfação, se você deixa ela avançar e não controla, ela vai se propagar. É tipo incêndio, né? Se você não vai no foco e apaga, ele vai se propagar. E vai chegar em qualquer lugar, tá bom? Gestores despreparados. É o que mais acontece, né? Então, mas assim, eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Nunca critiquem os gestores de vocês, tá? Para os colegas. Entende? Você precisa conseguir avaliar isso, entender que ele não está gerindo bem, mas se você não tem liberdade para falar com ele, não fale. E também não fale com seus colegas de trabalho. A gente já falou sobre isso lá atrás. Né? A gente não deve ficar criticando o nosso colega de trabalho para o outro colega de trabalho. Até porque não se conhece as pessoas e você vai estar prejudicando a sua carreira. Quando a gente não tem um gestor, é como se fosse esse barco aí, ele vai afundar. Né? Na verdade, a gente pode fazer tudo que for possível a equipe, mas se o gestor não estiver coordenando, nós vamos, trabalho em vão, tá? Então, gestores despreparados afetam muito o clima de uma organização, tá bom?
Se não vejo o problema, não é meu. Isso aqui é um problema grave da organização, tá? É a velha frase, né? Quando os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, se esse problema não tem nada a ver diretamente comigo, dane-se, eu não vou me preocupar. Na verdade, isso precisa ser melhorado em vocês, tá? O problema, às vezes, nós somos um departamento, o Thales fez algo errado, ele que se vire para resolver. O problema não é meu. E aí, na verdade, você está criando barreiras, você está dificultando a relação, porque, na verdade, você poderia simplesmente se prontificar em ajudar, né? Então, tem problemas, é no nosso departamento, o problema é nosso, o erro é nosso, tá? Então, acolher os problemas das outras pessoas, estou falando do problema no trabalho, estou falando do problema pessoal, tá? Mas acolher os problemas das pessoas ajuda a melhorar o clima organizacional. Essa ideia de que o problema é de quem cometeu, aí já dificulta a relação de vocês. Bom, falta de respeito, né, agressividade. Por isso que a gente veio falando de comportamento, de avaliação de comportamento, a falta com que você fala, a forma com que você fala com seu colega, tudo isso atua diretamente no clima organizacional, tá? Então, respeito com todos. A inexistência de uma política de comunicação interna clara. A empresa que se nega a manter uma boa comunicação interna só dá margens para boatos que comprometem a vida da empresa. Os ruídos, as informações distorcidas certamente correrão os corredores afora. Quando a gente trabalha em fábrica, grandes fábricas, a gente fala muito da rádio peão, né? Existe a rádio peão, que é onde a informação ela flui com uma velocidade incrível. O que a gente precisa ter dentro da organização? O que vocês precisam perceber? Para ter um clima bom, a empresa precisa ter um canal de comunicação bom, tá? Então, por exemplo, saiu o pagamento, ou o pagamento, que dia o pagamento vai sair, tudo isso precisa ter uma rádio de comunicação, tá? Precisa comunicar as pessoas, clara, objetiva, porque senão ela não tem clara a sua comunicação, dá motivo para criar ruído, e o ruído leva a um clima organizacional ruim. Porque as pessoas ficam chateadas, as pessoas vão começar a comentar, as pessoas vão começar a fofocar, entendeu? Então precisa ter comunicação entre a grande gestão e todos os departamentos. Por exemplo, eu passei por uma situação muito parecida com essa no carnaval. A gente trabalha, eu trabalho não só aqui com vocês, trabalho numa universidade, e saiu o decreto do governador de que o carnaval não seria mais um feriado, né? Não é feriado, mas que não haveria ponto facultativo no carnaval. Esse era o decreto do governador para as empresas estaduais. A empresa que eu trabalho é uma empresa privada. E aí gerou, isso, o decreto saiu acho que uma semana antes do carnaval, não sei, isso gerou um furdunço dentro da organização. Porque, na verdade, muita gente tinha comprado pacote de viagem, meio pandemia, mas tinha comprado. Ia para casa de mãe, ia para casa de pai, todo mundo nervoso, querendo saber se ia, se não ia ter, o que ia acontecer. Sabe aquela situação? E a empresa não falava nada. A empresa ela foi se pronunciar, né? Ela foi dizer alguma coisa na sexta-feira, que era a véspera, né, do feriado, que emendava, né? E aí disse no comunicado que seguiria o decreto do governador e de que não haveria o feriado, né, que a gente ia trabalhar normal. Mas isso gerou um clima tão esquisito, por exemplo, no nosso departamento nós somos 20 e poucas pessoas, né, mas foi um clima tão ruim, porque as pessoas inseguras quanto a viagem, toda hora falava, sendo que, não estou dizendo que a nossa organização não tinha um canal de comunicação, mas a comunicação foi tardia demais. Então eu preciso ter um canal de comunicação e eu preciso fazer uma comunicação efetiva para evitar esse tipo de problema, tá bom? Cobrança de metas. Isso aqui acontece muito. Tem aqui né, aqui do seu barriga, né, seu madruga, seu barriga, que é muito típico, né? A cobrança excessiva. Você tem metas a bater, geralmente. Você é assistente administrativo, você tem lá metas, tem trabalhos para terminar, tem coisas para fazer.
e a sua gestão só te cobrando as metas, cobrando meta, cobrando meta, cobrando meta. Isso acontece muito em banco, já passei um tempo em banco, é meta em cima de meta. Essa cobrança excessiva, ela gera, sim, desgaste, tá? Por isso que é tão importante que os gestores sejam capacitados, para que eles saibam cobrar as metas. E você, como assistente, um dia vai ter também alguém para cobrar. Por exemplo, um estagiário. Você é assistente, você tem o analista, tem o estagiário, enfim, tem um monte de gente que pode estar abaixo de você. Cuidado com a cobrança em cima das pessoas. Faça da melhor forma possível. Até para cobrar tem jeito, né? Não é de qualquer jeito. Certo? Então, o relacionamento, a forma de comunicar, afeta até aqui. No como você pode bater na pessoa verbalmente e ela vai se sentir tranquila. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? A gente pode chamar a atenção de qualquer um de forma educada, sem denegrir. Nessa primeira imagem aí tem um cara quase que esbravejando em cima do menino. O menino já está dentro de uma pilha de remédio, né? De coquetel para gerentes. Então, você vai ser cobrado, você precisa saber lidar com cobrança, mas a cobrança excessiva, ela não precisa existir, e quando ela existe, o clima tende a um clima negativo ou desfavorável. Avaliação de desempenho é preciso fazer, tá bom? A palavra avaliação, você precisa conhecer, se a sua empresa não faz, você precisa pelo menos fazer a sua, tá? Então você precisa promover isso. Ó, não sei se vocês estão lendo aí, é porque eu vou falando e às vezes eu não leio o slide e deixo para vocês lerem, mas aqui, ó. A omissão da empresa em promover a avaliação de desempenho interfere no clima, pois é através dessa ferramenta que o funcionário, em conjunto com o seu gestor, identifica os pontos fortes e aqueles que precisam ser melhorados. Através desse recurso é possível saber o que a empresa espera do funcionário. Lembra, é o que a gente fez. A gente fez uma matriz de SWOT, pontos fortes, pontos fracos. É isso, é avaliar. Avaliar o desempenho do seu setor, avaliar o desempenho do fulano, do ciclano, do beltrano, avaliar o desempenho da empresa. Tem que ter avaliação. Se não tem avaliação, difícil tomar decisão depois. Adoção de feedbacks, dar retorno às pessoas, pelo amor de Deus. Quando alguém te mandar alguma coisa, dê um retorno, tá? Isso acontece muito com vocês são alunos, né? Aí vocês mandam mensagem para mim, ou mandam mensagem fora e eu não retorno. Fica lá. Você nunca sabe se está certo, se está errado, se fez bem, se não fez, se faltou alguma coisa, se não faltou. Então, o retorno, a falta do retorno, gera instabilidade dentro da empresa. Aqui tem, ó, dar retorno ao funcionário sobre o desempenho e a importância do trabalho dele é indispensável. Contudo, feedback é retorno. Não pode nem deve ser realizado de qualquer forma, mas sim por quem está preparado. Se o processo tomar o formato de um puxão de orelha, a motivação e a autoestima do colaborador vão descer de rala abaixo. Quando a gente vai dar um feedback ou dar o retorno a alguém, esse retorno pode ser negativo. Olha, vou usar aqui, João, nós estamos aqui avaliando o seu trabalho nesses dias e a gente tem percebido que existe algumas coisas e tal que podem ser melhoradas. Então, existe o feedback negativo. Não é sempre positivo, né? Você não dá feedback só quando é positivo. Então, você precisa ter o jeito para falar com as pessoas. Então, por isso que ele falou aqui que tem que ser realizado por quem está preparado. Às vezes, não dá para qualquer um dar feedback. Às vezes, fala, cara, você não sabe fazer nada. Tudo que pede para você fazer, você não faz. Aí, se o cara já... Ou seja, se o feedback caminha para o puxão de orelha, aí a motivação, a autoestima e o retorno do funcionário cai. Então, você vai dar o feedback para tentar corrigir e você acaba piorando a situação, tá? E aqui, o último tópico, que é o que eu iniciei lá no início, eu falei disso, que é qualidade de vida no trabalho. Não há clima organizacional positivo se a empresa não investe na melhoria da qualidade de vida do trabalho. Para isso, não são obrigatórios grandes investimentos, um ambiente com pintura suave, realização de alguns eventos comemorativos, o envio de e-mail para quem está aniversariando, promoção de palestras. A gente vai falar disso amanhã, tá? QVT. Eu acho que tem um programa, né, na TV que chama QVT, não tem? Negócio da Anhanguera, quero ver na TV. Que é qualidade de vida no trabalho. As empresas precisam cada vez mais investir em qualidade de vida no trabalho. E você, enquanto assistente, pode colaborar com isso, tá? A gente vai falar um pouco disso amanhã, mas qualidade de vida no trabalho, guardem esse termo. É preciso ter qualidade de vida fora e no trabalho também. A
Aí aqui eu não vou falar com vocês sobre gerir pessoas, tá? Porque isso não é uma habilidade que vocês precisam desenvolver agora. Aqui fala da comunicação organizacional, que são coisas que nós já falamos. Se vocês depois quiserem dar uma olhada de novo, vai dizer aqui do ciclo PDCA, preparar, acompanhar, revisar, planejar. Tudo aquilo que a gente já falou até agora, tá? Mais alguns itens. O que eu quero aqui finalizar com vocês. Então, depois vocês dão uma olhada nisso aqui, que são elementos a mais, tá? Mas só para deixar claro aqui para vocês quais são os slides que realmente a gente utilizou na aula de hoje, tá? Para na hora que vocês forem fazer atividade ou o que vocês forem fazer. A gente pega desse aqui, ó, do conceito, que está no slide 7, e a gente vai até slide do 7 ao 29, tá? São os slides dessa aula de hoje. Os demais são slides que a gente já trabalhou, são temas que nós já discutimos, que podem, né, é leitura. Tudo que vocês puderem ler e agregar é positivo, tá bom? Deixa eu voltar para a tela de vocês aqui. Interromper a apresentação. Pessoal, a pergunta para vocês aqui é simples e objetiva, pelo menos por enquanto. Dúvidas em relação a clima organizacional? Aí esse silêncio me incomoda tanto. Mas vamos lá então. Se não tem dúvidas, né, em relação a clima, a proposta da atividade de hoje é mais uma discussão, tá? Só que dessa vez a gente vai fazer diferente lá no fórum. A proposta é que a gente discuta a importância desse bom relacionamento interpessoal na criação de um clima organizacional. Porque o nosso módulo é relacionamento interpessoal e comportamento. Então, como que o comportamento de vocês, enquanto assistentes, pode afetar o clima de uma organização? O que vai ser diferente? Né? Porque até agora está tudo igual. Quando vocês forem responder lá no fórum, por exemplo, Daniele foi lá e respondeu. Ela foi a primeira a responder. Está lá a resposta dela registrada lá. Aí chegou o de Marci e quer responder. O de Marci não vai responder ao meu comentário, não. Tá? O de Marci vai comentar o comentário da Daniele. Ele vai clicar em responder a Daniele e vai comentar o que ela respondeu. Certo? Aí passou um tempo, veio a Núbia. Né? A Núbia falou, vou fazer a tarefa agora. Sentou lá. Aí ela viu que a Daniele respondeu e que o de Marci respondeu a Daniele. A Núbia vai vir por baixo do comentário do de Marci e comentar o comentário dos outros dois. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que o comentário vai ser um único comentário. Vocês vão, entre vocês, comentando um que o outro fala, até chegar. Entendeu? Então, não vai ter, entre o comentário da Núbia, da Daniela e o de Marci, um comentário meu. Eu vou esperar um tempo, até a maioria de vocês comentarem, para a gente ver como que fica a resposta coletiva. Entende o que eu estou querendo construir? Vocês vão construir uma resposta coletiva. Então, o primeiro que comentar, ele vai falar de forma geral. Ele vai dizer, né, da visão dele, daquilo ali e tal. Depois, o próximo, ele vai dizer da visão dele, mas ele precisa usar como base o que o colega anterior disse. Certo? Ele vai ter que ler o que o colega disse e escrever o seu comentário pautado no que o colega disse. É como se você estivesse comentando. Por exemplo, eu vou citar, Daniela comentou e o de Marci vai comentar. Concordo muito com a colega Daniele quando ela cita que é isso, isso e isso, porém também acredito que, entende? Vocês têm que citar o colega de vocês, o que o colega disse, e ir evoluindo. Ou seja, quem deixar para comentar por último, vai ter que ler todos. Não vai ter que citar todos, mas vai ter que ler todos, para fazer um comentário que não fique fora, tá bom? Não basta entrar lá e dizer, olha, eu acho, igual vocês na maioria das vezes faz, né? Só entra lá e deixa a sua opinião. Você precisa ler o que o colega disse para dizer um pouco do que eles disseram. Dúvidas?
Ou não? Não. Não. Tá. Monara? Não, tranquilo, sem dúvidas. Tá. Então eu vou encerrar a aula aqui, vou subir o vídeo para o YouTube, como sempre, para quem não assistiu poder assistir, e vou postar a atividade lá. E aí a gente vai combinar o seguinte, hoje é dia 13, terça-feira. Na aula de quinta-feira, que é a última aula, a gente vai ler essa resposta coletiva de vocês, tá? Então, de hoje até quinta-feira vai ficar aberto esse fórum, para que vocês entrem lá e deixem um comentário de vocês e vão construindo. Na quinta-feira eu fecho a atividade, e aí a gente, na aula, no tempo da aula, a gente vai fazer essa leitura coletiva. Por quê? Para mim é o principal. Não é que, sim, vocês precisam aprender a se conhecer, a se comportar, a ter empatia, mas para que isso serve? Né? Para gerar um clima organizacional bom, positivo, para nós atingirmos os resultados. Então, para mim, é algo que é importante a gente usar lá no encerramento do conteúdo. É vocês entenderem o quanto que um bom comportamento e relacionamento afeta os resultados. Tá bom? Então, se vocês não tiverem mais dúvidas, eu agradeço demais a presença de vocês. Peço desculpa aos meninos que, porventura, tentaram entrar e demorou um pouquinho, porque a notificação não chegou, não fez barulhinho, e aí eu não vi. Mas deu certo, conseguiram entrar. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Ah, outra coisa, desculpa, antes de sair. Estão abertas, pessoal, as inscrições para esse curso, de novo, né, para uma outra turma. Eu vou mandar lá no grupo o cartazinho, né, com a divulgação, e eu queria que vocês indicassem o curso, se possível, para os colegas de vocês. Não importa a cidade, sendo em Goiás, pode ser qualquer cidade, tá? Não importa se é Goiânia, se é Anápolis, em Goiás, qualquer cidade. Aí está aberto para esse curso de assistente administrativo também no turno matutino, na mesma modalidade, remoto. E ainda não fechou turma, né? Então ontem o pessoal postou no grupo, dos professores pediu o nosso apoio para passar para os alunos, para divulgar. Então quem puder indicar, eu vou postar lá no grupo depois o link para fazer a inscrição, tá bom? Aí eu agradeço quem puder compartilhar, tá? Então, no mais, obrigada. Boa terça-feira para vocês.